Leva-se o nome de empuxo à força aplicada em corpos submersos que tendem a empurrá-la em sentido vertical devido à diferença de pressão que atua sobre o corpo. Tendo em mente que a pressão atuante no corpo pode ser expressa pela fórmula de pressão hidrostática. Pressão é igual a densidade do fluido vezes gravidade vezes altura. O princípio de Arquimedes diz que a força de empuxo em um objeto é igual ao peso do fluido deslocado pelo mesmo, e pode ser simplesmente descrita pela fórmula empuxo igual a densidade do fluido vezes volume imerso do corpo vezes gravidade. E para garantir que o princípio de Arquimedes está correto, basta seguir a linha de raciocínio. É possível multiplicar a densidade do fluido pelo volume imerso do corpo, correspondendo à massa do fluido deslocado, dando origem a uma outra fórmula para empuxo. Empuxo igual massa do fluido deslocado vezes gravidade. E por fim, multiplicando a massa do fluido deslocado pela gravidade, vamos obter simplesmente o peso do fluido deslocado, que corresponde à outra fórmula do empuxo. Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto. Essa equação, quando descrita em palavras, é chamada de princípio de Arquimedes, que diz que a força do empuxo em um objeto é igual ao peso do fluido deslocado pelo mesmo. Quando o objeto fica totalmente imerso, o empuxo não dependerá da profundidade total, pois a pressão hidrostática do topo e da base do objeto irão aumentar igualmente. Porém, nem sempre o corpo ficará totalmente submerso em um determinado fluido, e para isso existem três casos. Primeiro caso é o caso onde o corpo sofre menor empuxo, já que o objeto não consegue afundar, pois sua densidade é menor que a do fluido, e por isso o objeto flutua. Segundo caso, corpo totalmente submerso. Essa é a condição de equilíbrio, a densidade do corpo é igual à densidade do líquido, e por isso o objeto imerso não irá flutuar, e nem afundar, pois o volume submerso é igual ao volume do fluido deslocado. Terceiro caso, o corpo vai afundar. Nessa condição, a força do empuxo tem o mesmo aspecto do segundo caso, já que o objeto desloca a mesma quantidade de fluido que seu volume. Porém, a força de empuxo continua sendo menor que a do peso, já que o objeto é mais denso que o fluido. Agora vamos a alguns exemplos de aplicações do empuxo na vida real. Exemplo 1. Submarinos. Os submarinos dispõem de tanques especiais no casco, com válvulas que se abrem e fecham como uma espécie de portas. Quando os submarinos querem afundar, as válvulas se abrem para permitir a entrada de água nesses tanques, tornando assim o submarino mais pesado. Neste caso, o peso do submarino torna-se maior do que o empuxo, e ele afunda. Quando pretendem subir à superfície dos oceanos, a água que entrou dentro dos tanques tem que sair. Os submarinos têm um sistema onde se encontra ar comprimido, que é acionado de modo a que esse ar entre dentro dos tanques, obrigando a água a sair para o oceano. Assim o submarino fica menos pesado, e a força de empuxo passa a ser maior do que seu peso. Deste modo, como o empuxo é uma força dirigida de baixo para cima, o submarino é obrigado a subir. Exemplo 2. Plataformas petrolíferas offshore. Elas são estruturas localizadas em alto mar, que atuam na produção de gás e extração do petróleo no oceano, e são utilizadas em oceanos profundos, com reservas abundantes de petróleo geralmente afastadas do continente. A construção das mesmas são realizadas no continente, e depois são embarcadas para serem içadas ou ficarem flutuando sobre o campo de extração, como podemos ver na figura. A plataforma semi-submersível é uma estrutura utilizada para a perfuração ou produção do petróleo. Os flutuadores que atuam nessa plataforma, sendo eles contraventamento, colunas e ou convés, são responsáveis pela maior parte do empuxo, que passa a garantir a flutuabilidade da mesma, e pelo fato de se localizarem abaixo da linha da água. Eles minimizam também os movimentos de ondas da plataforma, sendo as colunas responsáveis pela estabilidade da plataforma, não deixando que ela emborque. Terceiro exemplo, o navio. O navio flutua, pois boa parte do interior de qualquer barco é composta por ar, e a densidade média de um barco resultante do conjunto de aço mais ar é bem mais leve quando comparada à densidade média da água, fazendo com que uma parte muito pequena do barco realmente tenha que afundar antes de ter deslocado todo o seu peso. Outro aspecto é que mesmo flutuando, uma parte do navio afunda. O peso do barco desloca a água e provoca uma reação em sentido contrário. Essa força que a água exerce em sentido contrário é chamada de empuxo, e o barco se sustenta a partir do princípio de Arquimedes. Assim, se um navio pesa 1000 toneladas, o seu volume de água, que por sua vez reage com a força equivalente a 1000 toneladas, empurra o barco para cima. Desse modo, o barco é sustentado pelo empuxo. O navio é projetado para, em caso de oscilações laterais, retornar à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade fica abaixo do centro de empuxo, como mostra na figura ao lado, de modo que temos situação de equilíbrio estável. O aumento das forças
de peso e empuxo é que faz com que o navio volte à posição inicial. O centro de gravidade, no caso de uma embarcação, não pode coincidir com o centro de empuxo, pois quando o centro de gravidade coincide com o centro de empuxo, o corpo imerso fica em equilíbrio, indiferente. Se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, ele não retorna à posição de equilíbrio.